Estamos aí, Levítico 18, 1:8. 1:8. E hoje nós só vamos ficar no versículo 1 e 2. Esse capítulo aqui eu vou particioná-lo aí, vou quebrá-lo, fracioná-lo, né? Melhor dizendo. Porque é um tema atual. Escrito muito tempo atrás, mas é um tema atual. Tá? E hoje é uma introdução. Levítico 18. Nós temos aí 30 versículos. Vocês podem ler no meio da semana, mas nós vamos ficar só no versículo 1 e 2 hoje. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Novamente, disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Oremos. Pai de amor, Deus santo, Deus glorioso, nós agradecemos por mais um capítulo que podemos avançar nesse livro, que infelizmente é preterido e esquecido. Uma boa parte que acha difícil o assunto, e o assunto é difícil, mas também há poucos pastores, né? Quando a gente procura material de pregação na internet, é pouco os que se aventuram a expor e explicar este livro. Não falamos isso por mérito ou para nos parecer melhor, mas com peso no coração, porque é um livro muito importante para a obra do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Dá-nos entendimento, um coração dócil à tua palavra, e também, ó Deus, abra os nossos olhos, porque nós estamos cercados de povos pagãos, de um paganismo, de um pensamento contrário ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quando éramos pequenos, costumávamos ouvir histórias das pessoas mais velhas da nossa família. Então, tinha aquele almoço de final de semana, aquela reunião familiar, e aí sempre chegava um tio, um avô, e olha filho, no meu tempo era assim, assim. Hoje a gente faz isso também, né? E até dá um peso, porque a gente está no... Ontem nós éramos as crianças, hoje nós somos os contadores de história. O tempo tem passado. E eles falavam como era no tempo deles de criança, como certos costumes e tradições eram observadas. O pecado sempre esteve presente, em qualquer tempo e a todo tempo. Porém, a percepção social de determinados pecados foi se afrouxando com o passar do tempo. Por que eu contei essa história familiar? Porque se o seu avô, a sua avó, o seu bisavô e sua bisavó pudessem estar nesse tempo presente, eles ficariam horrorizados. Nem passaria na mente as coisas e as peripécias que existem na nossa sociedade. Sabia que há 15 anos, a gente está em 2023, 2021, vamos pôr, há 17 anos atrás, a lei 11.106/2005 tirou do Código Penal o adultério como crime. Vocês sabiam que até 18 anos atrás, no Código Penal, o adultério era punível civilmente, com uma pena de 15 dias a 6 meses de detenção. E a gente fala, poxa, hoje o pensamento e a mentalidade moderna olha para isso como algo, um avanço. Que lei retrógrada, que lei arcaica, que lei, patriarcal, né? Mas a presença dessa lei no Código Civil ainda é uma sombra da influência judaico-cristã na história. Mas, vamos pôr aí quase 2 décadas, isso foi retirado. E no artigo que eu li é dito o seguinte: a revogação representou à época, e aqui eu estou colocando entre parênteses, tá? Uma importante mudança para o direito das famílias.
direito das famílias. Quem nasceu aí antes de 1960? Então vocês pegaram o que foi chamado Revolução Sexual. De 1960 a 1970, uma década, em vários países se deu o que ficou conhecido como Revolução Sexual. Levítico 18, os 2 primeiros versos. Revolução sexual. Tá? Então, teve alguns que puderam ouvir, na verdade, né, no rádio. Não sei se a TV já estava ali acessível a todo mundo, mas os jornais e tal, o que acontecia no Woodstock, não sei o que, hippie. E eu não sou dessa época, eu sou de 84, então estou me valendo dos registros. Há entre nós aqueles que puderam presenciar. O discurso de liberação sexual que desafiou os padrões tradicionais de comportamento, que nada mais são a moral judaico-cristã que conduziu a sociedade por séculos. Então, naquele ponto da história, as pessoas começaram a se unir, se organizar e dizer, olha, esse padrão, essa tradição a gente rejeita. A pauta exigia a aceitação do sexo fora das relações heterossexuais, né? E monogâmicas. Homem e mulher não mais, e só um não mais. Agora, misturar tudo e mais de um. Além de outras formas alternativas de sexualidade que hoje floresceu com essa ideologia de gênero, o que a pessoa sente, o que a pessoa entende, o que ela é, o que ela deixa de ser, e aí já está quase o alfabeto todo, com siglas. E também a legalização do aborto. Começaram a pedir a legalização do aborto. Como que o comércio reagiu a isso? A indústria pornográfica surgiu. A indústria pornográfica surgiu. E eu estou querendo fragmentar o capítulo 18, porque eu quero dedicar um ponto sobre a pornografia e como que isso tem causado um estrago enorme. Tá? Saltando para os nossos dias, onde o sexo assumiu formas bestiais e inomináveis, ainda maior na sociedade, também alcançou com roupagem cristã o mundo evangélico. Não olhamos para a sociedade com coisas absurdas, já está no nosso quintal, no meio das igrejas. Temos a igreja inclusiva, a primeira do Brasil, se eu não me engano, foi aqui em Rio de Janeiro, lá em Madureira. Eu lembro que quando eu pegava o 748, passava na frente, ficava praticamente atrás de uma igreja internacional da graça, que tem muito grande, na frente do viaduto, lá em Madureira, mas foi a primeira igreja gay, se eu não estiver enganado. Igreja contemporânea. Que a gente fala, inclusive, que a ideia é o quê? O pretexto de não discriminação no reino de Deus. E aí, mais recente, né, eles estão cada vez mais ousados, e aí nós temos igrejas com líderes homossexuais, transexuais, teologia queer, que vocês nem precisam perder tempo para querer entender o que é. E cada vez mais abertamente movimentos tentando ressignificar textos bíblicos para acomodar suas abominações. É o que nós temos hoje. Esses dias eu passando nos vídeos, né? Tem problema ser travesti e ser cristã? Um homem falando, e era um homem vestido de mulher do outro lado. Não, porque em Cristo não há homem nem mulher, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem... A gente ri por causa... Nem sei por que a gente ri. Eu devia chorar, na verdade. Mas, irmãos, isso é mais comum do que a gente imagina. Mais comum. Muito mais comum. Então, antes de nós entrarmos na exposição do capítulo 18, eu quis passar nessa perversão histórica do padrão de Deus. Eu não vou expor o capítulo agora, mas eu vou expor o tema a respeito da lei de Deus, que é a introdução. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus.
E a ideia desses dois textos é simples. O povo da aliança se submete ao Deus da aliança. O que o Senhor falou, devemos obedecer. Nem para mais, nem para menos. O povo da aliança, e aqui Deus está falando com o povo de Israel, ele fala aos filhos de Israel: eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor nosso Deus estabelece os limites morais do seu povo. Quem que estabelece certo e errado? Quem que demarca limites? Quem que põe o pingo nos is? Quem diz para essa direção e não para aquela? Deus estabelece os limites morais do seu povo. O capítulo 18 vamos dizer, um compêndio, começa no 18 e termina, se não me engano, no 22. No 20, na verdade. No 20. Então nós temos 18, 19 e 20, onde fala de como que a santidade de Deus influencia os relacionamentos sociais, moldando a nossa percepção, ou a percepção geral, do certo e errado. E a primeira área que ele começa trabalhando é a área familiar. E vale lembrar o seguinte: Deus prometeu a Abraão uma nação, uma grande descendência. Chegar nesse ponto e começar a pontuar essas aberrações sexuais, especialmente o incesto, era uma maneira de preservar essa descendência. E depois, num dos sermões, eu vou falar das consequências genéticas que o incesto traz, para os seus descendentes. E também fazer uma questão apologética do incesto no início da humanidade. Com quem Caim se casou. Como que a família de Adão cresceu. E nós vamos trabalhar isso. Por quê? Quem lê esse ponto, lógico e naturalmente, mas tem uma contradição na Bíblia. Como é que Deus condena aqui e permite lá atrás? Então, a gente vai ter um tempo dedicado para isso. Nós devemos saber responder a todo aquele que pede razão da nossa fé. Mas a primeira coisa, o Senhor nosso Deus, e o título do sermão é esse: o Senhor nosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, parte 1. O Senhor nosso Deus estabelece os limites morais do seu povo com essa expressão: fala aos filhos de Israel e diz-lhes. O povo da aliança caminha debaixo da revelação de Deus. E esta revelação começa sobre quem Ele é. Eu sou o Senhor. Revelando quem Ele é, nós tomamos conhecimento de quem nós somos. Ele é o nosso Deus. Se Ele é o nosso Deus, nós somos servos de Deus, povo de Deus, filhos de Deus. Ele estabelece os limites para aqueles que estão dentro desse pacto, dessa aliança, desse compromisso. E por que não dizer desse contrato, para ficar mais fácil a mente moderna. E quando Deus fala, revelando a sua vontade, naquilo que Ele ordena, Ele estabelece os limites que norteiam a visão de mundo que devemos ter de acordo com Ele. Em outras palavras, o que Deus fala não é contrariado, não deve ser, questionado, ressignificado, ou abrandado. Quando Deus diz, isso é isso, não pode ser outra coisa além daquela que Deus estabeleceu. Então, quando nós afirmamos que Deus estabelece os limites morais, sua revelação mostra para nós como devemos ver as coisas. E aqui, Deus estabelece o que devemos considerar como aceitável ou não. Deus estabelece o que devemos considerar positivo ou não. Deus estabelece o que devemos considerar correto ou não. Praticável ou não. Porque Deus disse, porque Deus ordenou, porque Deus revelou. E por que essa ênfase? Porque nós estamos onde estamos na sociedade e até no meio de determinadas igrejas, porque o que Deus disse não vale mais nada. Porque o que Deus revelou não é valorizado ou estimado como deveria ser. E Deus estabelece o conjunto de valores que normatizam a ética,
a convivência social, política e religiosa. O capítulo 18 vai tratar não só dos relacionamentos, mas vai tratar o seguinte: olha, vocês não vão entregar os seus filhos a Moloque. E aqui eu vou dedicar um tempão para falar de aborto, que é o culto odiano, o culto moderno a Moloque. Né? É o culto moderno a Moloque. Deus estabelece limites de relação entre homens e animais. A gente pode até falar da zoofilia, mas há essa questão de valorizar mais os animais do que o próprio homem. Tá? Lógico, Provérbios vai dizer o seguinte: o sábio atenta para a vida dos seus animais. Isso não é um discurso para tratarmos os animais de qualquer forma, sem amor, sem carinho, sem nada. Mas eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não foram. Ainda que nós não estejamos debaixo do pacto mosaico, permanece o fato de que a lei mosaica ela é instrutiva quanto ao conhecimento da vontade de Deus. Eu não vou entrar de novo na relação entre lei e graça, lei e evangelho, porque a gente tem o pensamento bem estabelecido. Nós não vivemos sem uma regra, sem um norte, sem uma direção. E ainda que nós não tenhamos a repetição de determinados detalhes da lei mosaica no Novo Testamento, não significa que nós não tenhamos consciência ou que nós não saibamos o que Deus espera de nós nesses assuntos. Por exemplo, no Novo Testamento fala de incesto? Fala, 1 Coríntios 5. Fala do rapaz tomando ali, vamos dizer, a madrasta, que tem um vínculo familiar, ainda que não sanguíneo, mas Paulo diz: olha, isso é abominável até entre os gentios. Por que vocês aceitam dentro da igreja? Quando a gente lê o 1 Tessalonicenses 4, a perversão sexual e a falta de domínio sobre o corpo, sobre o vaso, é reflexo de uma mente que não conhece ao Senhor. Quando a gente vai para Romanos capítulo 1, o desprezar da glória de Deus é recompensado com uma mente, com uma disposição mental reprovável, para praticar toda sorte de impureza. Paulo explica isso lá. Em 1 Coríntios 6, vamos dizer, uma cidade paganizada até o tutano, se a gente pode usar essa expressão, Paulo tem que tratar a influência imoral da cidade dentro da igreja. E nós devemos repetir a mesma coisa hoje, porque nós estamos cercados de imoralidade. O erótico é o Deus da época. Por que tudo isso? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos diz qual é a visão de Deus sobre estas coisas. Então, sobre a lei de Deus, vá comigo em Romanos 7. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Paulo aqui está falando da lei mosaica e a relação dela com o evangelho. E quando ele explica, né, parece que eu estou chegando em Romanos 7, 12. No meio da argumentação, só para refrescar, Paulo está falando agora com os judeus, dentro da carta, que poderiam tê-lo entendido errado sobre a visão de Paulo em relação à lei de Deus, à lei de Moisés. E num ponto da carta ele tem que afirmar o seguinte: por conseguinte, a lei é santa, um mandamento santo, justo e bom. O que isso significa para nós, a respeito da lei de Deus? Primeiro, santa, porque Deus é santo. E a lei é oriunda de Deus, a vontade de Deus revelada. Ela é única, ela é separada, ela é exclusiva, ela é pura. A gente poderia ler isso em Êxodo 22, no Salmo 119, 140. Mas Paulo também afirma que a lei de Deus ela é justa, sem erros ou culpa. Ela é o padrão para o que é correto. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita. E também diz que ela é boa, no sentido de que ela é útil para o nosso bem.
Se submeter à vontade de Deus traz benefícios. Se submeter à vontade de Deus é a coisa certa, justa a se fazer. Se submeter à vontade de Deus é praticar santidade. Tendo dito isso, voltando agora para Levítico, nós vamos para o segundo pensamento. O primeiro é: o Senhor nosso Deus estabelece os limites morais. A sua revelação é a norma que nós devemos prosseguir como povo da aliança. E nós estamos na nova aliança. Nós temos uma regra, nós temos um padrão a ser observado. O que Deus disse é o que é, não é o que pode ser. O Senhor nosso Deus é a autoridade a quem devemos nos sujeitar. Ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Primeiro ele revela, estabelece o limite. O que eu estou falando é o que vocês têm que seguir. Por quê? Porque eu sou a autoridade. E tratando aqui, né, nos termos mais modernos, porque eu que mando. Sou eu que mando. Eu que mando, eu sou a autoridade, eu sou o Senhor. Deus, como Criador, estabeleceu cada item, parte, coisa e ser da sua criação para um determinado fim. Deus criou tudo com um propósito. Quando Ele faz essa lista das coisas que não devem ser feitas, Ele está apontando para o real propósito pelo qual elas foram criadas. Distorcer o propósito de Deus é não se submeter à sua revelação. Ao revelar sua lei negativamente falando, com as proibições, ele nos aponta para o verdadeiro fim ou propósito. Portanto, a quebra dessas prescrições vão na contramão do propósito estabelecido por Deus. Deus criou a mulher para agir, se comportar e parecer como um homem? Não, não é o propósito. Deus criou o homem para agir, se comportar e parecer como uma mulher? Não. Deus criou os animais para ser par romântico sexual dos homens e mulheres criados à sua imagem e semelhança? Não, não é o propósito dessa criação. Deus dá filhos para que estes sejam instrumentos de culto idólatra. No caso dos que iam a Moloque entregar os seus filhos? Não. Por isso, olhar para a criação, nós devemos olhar para o propósito que todas as coisas foram criadas. O casamento foi criado para um propósito, e Paulo nos fala que este mistério que estava oculto na dispensação passada, ou na antiga aliança, Paulo fala: e eis que vos digo o mistério, e eu digo relação entre Cristo e a igreja, que é exemplificado pelo casamento entre homem e mulher. Paulo repete isso em Corinto: Cristo é o cabeça de todo homem é o cabeça de toda mulher. Em Efésios 5, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, que a esposa deve se submeter ao marido, como a igreja se submete a Cristo. Deus estabelece os limites e aponta o propósito de cada coisa. O que nós temos historicamente é uma tentativa de ressignificar, distorcer e profanar o propósito de todas as coisas que Deus criou. Família, homem, mulher, autoridade, casamento, relacionamento, todas as coisas estão sendo torcidas para não ter qualquer vestígio e lembrança do seu Criador. Nós que estamos em aliança com Deus, resistimos e devemos resistir isso. Não bater palmas, ou aquilo que diz em Efésios, reprovar as obras infrutíferas das trevas. E, infelizmente, nós precisamos, e aqui eu vou usar o termo dentro do correto tom. O povo evangélico brasileiro precisa de uma ousadia profética. O que eu quero dizer com isso? Nós devemos ter o poder que os profetas tinham de chegar no meio dos pecadores e anunciar a vontade de Deus.
sem temer as consequências. E falta isso para nós hoje. Nós nos escondemos dentro do mais cômodo possível, para não nos expor, para não pagar o preço. Quem sabe depois alguém ouvindo esse sermão queira me processar alguma coisa. Né? Olha, discurso de ódio. Mas irmãos, em algum ponto, nós seremos provados se estamos com o Senhor até o fim ou não. E se cremos que a única realidade possível é aquela que Deus vê sobre todas as coisas que foram criadas. Deus, ao dizer, o pai não vai se deitar com a filha, o irmão não vai se deitar com a mãe, você não vai se achegar ao animal, ele está dizendo, eu não fiz estas coisas para este fim. Vocês creem nisso? Então se submetam a mim, porque senão o juízo vem. E depois vai ter uma parte para falar o que significa vomitar da terra. O Júnior fica, quero saber o que você vai falar. Olha, irmãos, às vezes também ficam-se com dedos para dizer que o juízo de Deus e o dedo de Deus tem pesado entre as nações. Tem sim. Tem sim. Aqui temos o propósito de Deus. Primeiro, para o seu povo. Viver de tal forma que todas as suas relações apontem para o propósito estabelecido por Deus em cada uma delas. Marido e esposa, pai e filha, filho e mãe, homens e criação. Viver de tal maneira que estas coisas apontem para Deus. Por que vocês não traem? Por que vocês não fazem isso? Porque Deus criou a família para ser assim. Porque Deus me criou para ser assim. Hoje nós temos uma infestação de meninos na sociedade. E não homens. Homens frágeis. Né? E aqui nós não estamos falando de ser violento, nada. Postura, firmeza. Né? Ao estar à frente, se doar, proteger. Se tem uma briga, ficam assim, preferem filmar do que, não, vamos estabelecer a ordem nisso. Para a família, relações heterossexuais monogâmicas, observando a devida pureza sem qualquer perversão. E para o sexo, ser usufruído no casamento entre homem e mulher, não deve ser contaminado ou manchado por um padrão oriundo daqueles que não conhecem o Senhor. Depois desse texto, Deus vai dizer, olha, vocês não vão andar de acordo com o costume dos povos da terra. Dos cananitas, que ele vai mencionar, e também tem um outro povo aqui que ele menciona, né? A terra do Egito. O que vocês cresceram vendo no mundo, esquece. E para onde vocês vão, nem sonhem em fazer. Nós vamos falar do separatismo cristão. E desse padrão de não tomar e não se associar. Nós estamos tão assim, imersos, que nem sentimos quando deveríamos de fato nos afastar. Dizer não, dar as costas, pontuar e sermos assertivos. Mas tudo hoje tem que ser o mais light possível, o mais boa vizinhança possível, o mais politicamente correto possível. Porque no final nós sabemos que vamos perder muito se nos posicionarmos. Mas irmãos, não é contra nós que as pessoas se opõem. Nunca se esqueçam disso. É contra o Senhor. A briga delas é contra o Senhor. Nós experimentamos agora, como Paulo diz, que o mistério da iniquidade já opera. E diz que o anticristo, quando ele se manifestar, ele vai se opor a tudo que se chama Deus. Esse mistério está aqui hoje. Quando nós vemos grupos, sociedade, leis, é o mistério da iniquidade operando, se opondo a tudo que se chama Deus. Mas vai chegar um momento que isso vai ser personificado, encarnado, representado numa pessoa, com muito mais ousadia. Entre todos esses que têm o punho levantado contra Deus, se sentirão com muito mais liberdade de perseguir aqueles que carregam o testemunho do Cordeiro. Mas nós devemos permanecer firmes. Firmes.
Deus visita com juízo os que rejeitam sua revelação e não se submetem ao senhorio. No final do capítulo, Moisés diz: não façam o mesmo, porque a terra está vomitando estas pessoas. É como se a coisa fosse tão abominável e tão hedionda que nem a criação suporta a presença desses pecadores. E Deus tem um meio de fazer com que a terra vomite esses pecadores. E eu não falo como se nós não fôssemos, mas a ideia aqui desses que afrontam os padrões de Deus. Então, para a gente concluir, primeiro é uma pergunta: o Senhor é o seu Deus? Que ele começa dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. E essa é uma resposta que todos aqui devem responder. O Senhor é o seu Deus, ou você prefere qualquer coisa menos o padrão de Deus? Se a resposta é positiva, sim, o Senhor é meu Deus. A resposta positiva reflete num padrão moral, social e religioso que aponte para esse senhorio, observando e usufruindo da sua criação, mantendo o propósito para o qual cada coisa foi criada. Então eu vou viver a família da maneira que Deus designou para que ela seja vivida, e não me importa o que os outros acham como deve ser. Eu sei que tem um preço a ser pago, mas você não vai pagar sozinho, porque Deus não vai te deixar nessa situação. Deus não vai te abandonar. E lembre-se, é contra o Senhor, não é contra nós. É contra o Senhor. E Ele é o Senhor dos exércitos, forte e, como diz o Salmo 24, poderoso nas batalhas. E Ele peleja pelo seu povo. Não temamos, sejamos ousados, mantenhamos o padrão de Deus, porque Ele falou a nós. Se a resposta for negativa, não, esse não é o meu Deus. Se a resposta for negativa, o padrão moral será o pior, mais baixo e abominável possível, culminando na visitação do juízo de Deus. A terra vai vomitar. Se não for agora, no final dos tempos diz que a morte e o além trarão os seus mortos. E teremos a ressurreição daqueles para a vida e dos outros para a morte. De alguma maneira, você vai ser jogado diante do Senhor. Se não for agora, no final dos dias. Mas isso vai acontecer. Se Jeová não for o seu Deus. Se Cristo não for o seu Senhor. O povo da aliança é aquele que está em Cristo, pela fé, desfrutando dessa aliança no seu sangue. Deus falou a Israel, mas Ele está falando a nós também. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes nos acurvadamos, porque sabemos o quanto vai nos custar, numa sociedade onde aparentemente os ímpios têm mais poder que os justos. E muitas vezes agimos como Asaf, olhando a prosperidade dos ímpios. Muitas vezes agimos como o povo no tempo de Malaquias, que não dava o melhor para o Senhor e considerava os ímpios mais sortudos, porque eles pecavam e saíam ilesos. Ou como até Abacuque, que questionou o Senhor: como que um povo pior que Israel poderia ser usado como instrumento de juízo? E o Senhor o lembrou naquele dia, de que eles mesmos não ficariam impunes das suas próprias faltas diante de Ti. Ó Senhor, dá-nos de fato uma ousadia profética. Não para sair anunciando como esses loucos, assim diz o Senhor, não, para anunciar o que o Senhor já disse, que o Senhor já revelou, que o Senhor já falou, e nos posicionarmos ao lado do Senhor, numa sociedade que Te odeia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, né? Se assim o Senhor permitir. Senão a gente tem aqui uma vigília. Vamos ter uma vigília, já meia-noite a gente vira ali.